uma vez, estamos aqui no Pod Gordo Cast, nessa live, com esse motoclube maravilhoso, que chamado Zapata. Torello, presidente, o Mário, nosso amigo Emiliano, filho também do Torello, estão aqui hoje para falar um pouco da história do Zapata. Gente, é um prazer ter vocês aqui, tá? Gostaria de agradecer o privilégio de vocês estar aqui contando a história do Zapata, que é um motoclube ímpar no Brasil. Tem vários motoclubes, mas vocês são ímpar pelas variedades de coisas que fazem muito bem. E eu já estive no evento de vocês, um evento organizado. Então o Torello começa a falar um pouquinho aí de quem é o Torello. Todo mundo já conhece, mas se apresenta aí, por favor. Torello, é uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouco da nossa história. O Zapata surgiu em 63, né? Uhum. De uma história de vários amigos, irmãos, e se guiando pelo Emiliano Zapata, que na época passava muitos filmes de Bang Bang, inclusive passou o filme Viva Zapata, né? Da história do México antigo, né? Olha só, hein? E a gente olhou aquilo, achou magnífico, né? O Emiliano, o irmão dele, fazendo a diferença de proteger os mais fracos, tudo, né? E tudo com cavalo, Panchovila. E a gente criou esse clube, que na época era uma irmandade que é até hoje, né? Foram quantos que fundaram naquela época o Zapata? Nós temos vários irmãos, que inclusive muitos já se foram, né? Nós temos aí o Stefano, que é o mais antigo, o meu irmão Mingo. Esses estão vivos? Estão vivos, estão. Torello, Damilton, Pietro já faleceu, já está na facção celestial, né? E muitos, Josino, Baltazar, e vários irmãos, né, que já estão na nossa... lá em cima. Entendi. Né? Mas nessa época que vocês fundaram, quantos fundaram naquela época? Quantos tinham naquela época para fundar o motoclube? Assim, porque a gente morava tudo na mesma rua, né? Sei. E na época passava muito filme dos Hells Angels, né? Demônios entendi. sobre rodas. Então misturou a história do Emiliano Zapata, cavalo, e misturou o filme dos motocicleta. E meu pai já tinha lá o clube dele, chamado Os Gafanhotos, né? Eles aprontavam bastante lá em Ferraz. E ele já tinha uma moto velha. E a gente achou magnífico. E a gente ia para o cinema assistir os filmes, que na época nós tínhamos uma moto. Só que ela não funcionava. A gente empurrava até o cinema, acabava o filme, esperava todo mundo ir embora, retornava com a moto para casa. No maior sucesso. E foi assim que começou essa história toda de Zapata, que é uma família. E até hoje permanece os mesmos preceitos de irmandade, de ajuda. Que isso, né? Inclusive... E estrada, né? O mais importante, né? O mais importante é a história de estrada. A estrada, né? E nessa época também foi formado assim um estatuto também do clube, né? Sim, primeiro a gente conseguiu umas motocicletas, né? Conseguimos sair bastante, passear bastante. Conseguimos pegar mais irmãos para o clube. E mais para frente foi elaborado um estatuto. Para quê? Para que a gente pudesse viver sempre junto, ter projetos, né? Inclusive nós estamos com um projeto novo agora, para onde todos os Zapata vai morar tudo junto. Olha só. Não vai precisar nem trabalhar mais. O mundo Zapata, vai ser tipo um planeta Zapata. Vai ser. Que legal, hein? Depois de 60 anos a gente está concretizando alguns projetos que na época a gente colocou em vamos fazer. Que legal, hein? A ideia é fazer uma vila só nossa mesmo, né? Nossa, entre irmãos, né? Autossustentável, e agora vai entrar em prática. Falta pouco, falta que legal, poucos hein? meses. Nossa, que legal, hein? Eu vou me convidar e vou lá, hein? Pra conhecer esse rolê. Muito obrigado. Será bem-vindo, né? E nessa época que vocês criaram esse estatuto, né? Como que vocês começaram a pensar e como foi elaborado? E quais... Porque todo estatuto tem um ponto alto, né? O principal ponto alto do estatuto de vocês qual é? Olha, os primeiros estatutos, bem simples, né? É assim, amar o seu irmão Zapata como a si próprio, certo? Um poder confiar no outro, lealdade, é um termo muito forte, né? Os filhos, as esposas, né? Os amigos, os irmãos, né? As esposas fazendo parte, né, da nossa vida, ajudando o clube, como Emiliano tinha as soldadeiras, que eram as esposas de Zapata.
E elas que faziam todo o trabalho que eles não faziam, matar, essas coisinhas simples, sabe? As coisinhas mais simples Mas deixaram sempre para elas. faziam. Né? E os filhos nossos, né? Os netos, as netas, daí todos os nossos filhos pertencem ao clube, né? O mais novo é o Emiliano Zapata, né? Que está aí com a gente, seguindo o caminho. Um privilégio também. Tem o Torelinho, o Dominguinho, Olha só. Jonathan Christopher, tem o Júnior, né? O Júnior tá meio... Legal. Tem bastante filho, né? Tem bastante Show de bola. E lá tem bastante pessoas que têm bastante filho, né? Isaías, companhia limitada. A galera gosta de fazer filho aqui, viu? É família mesmo, né? Família mesmo, pra crescer, pra ficar grande. Crescer e o clube. multiplicar literalmente. Pra ficar aquele planeta Zapata vai estar super populoso, né? Vai. E quando vocês criaram esse estatuto, teve algum integrante que bateu de frente, que vocês tiveram que resolver o problema? Assim, explicar pra ele que tem que fazer isso, tem que ser assim? Até hoje, né? Até hoje. Mas assim... Mas um caso mais... Teve, assim, tem casos que, por exemplo, o Mário já resolve, mas tem casos que tem que levar lá dentro da reunião, né? Sim, com Sim, certeza. debater. Gostaria de citar algum caso, não precisa citar não, pode citar Na a situação. verdade é assim, né? Acho que tudo que envolve regras envolve oposição, né? E vocês lembram da regra na época? Na verdade, na época, sim. Na época eu não vou falar porque eu tenho pouco tempo, eu tenho 10 anos só aqui, né? Mas, falando de modo geral, hoje, quando se cria uma regra ou se atualiza o estatuto, né? A gente insere algumas regras, né? A gente pede opiniões, fazemos reuniões para debater realmente o que você está falando, né? Se o que todos vocês concordam. acham, né? A gente tem comandos em todas as regiões do Brasil, o que eles pensam, como que agem. E sempre um levanta a mão, eu não concordo. Sim, mas... Por quê? Eu acho que vai ser radical demais, ou vai ser muito brando. Isso é muito legal. Alguns pensam na parte até de disciplina, né, e hierarquia de forma mais rígida. Em alguns lugares a gente leva mais leve, não precisa, que aqui já é mais controlado. Eu acho que a maior questão é essa, de disciplina, né? Uns querem mais, outros querem menos, e aí tem que chegar num consenso, né? Entendi. E é um clube que a gente segue hierarquia, né? Olha, O chefe falou, né? Somos todos irmãos, mas temos a diretoria nacional, né? Temos os HLM, temos os veteranos, temos capatazes, diretores regionais, e assim vai. E tem que seguir essa hierarquia, independente de brincadeiras, né? De amizades, segue-se. E isso daí, às vezes, gera um pouquinho de polêmica, né? Existe a voz de comando. Quando a diretoria fala a voz de comando, todos respeitam a voz de comando do clube. Entendeu? Entendi. Quer dizer, se não for assim, fica difícil um clube manter uma posição hierárquica, né? De respeito e funcionar. Né? Entendi. Eu acho muito legal isso, porque a maioria dos líderes, eles, em qualquer rolê, seja motoclube, eles tomam a decisão e não consultam os integrantes. Vai ser assim desse jeito. E isso é interessante que vocês estão contando, porque vocês ouvem, né, quem está dentro para depois decidir se realmente vai valer a pena. Isso. Na verdade, nas regiões, né, temos subsedes, tem os capatazes, que são os diretores das subsedes. Os olhos a gente do clube, conversa, né? a diretoria, nós como diretoria nacional consultamos eles, e eles consultam os membros, né, pra gente não precisar ficar falando direto com o integrante, que é muita ideia, muito questionamento, então a gente vai delegando funções, né? Ontem, no caso, a gente estava conversando, né? Demorei para te responder. Sim. A gente estava numa reunião que demorou praticamente 12 horas de reunião, debatendo assuntos, questionando, perguntando o que vocês têm para reclamar, o que vocês têm para sugerir, né? Então, essa dinâmica de conversa, né, entre diretoria e integrantes, ela é bem válida, né? Faz me diz uma coisa, pode ficar à vontade. Em 12 horas, tudo deu certo. Exatamente. O importante trabalharam para dar certo, né? Tudo deu certo, alguma coisa, mas no final todos concordaram que é o bem do clube e é o bem de todos. Entendi. E isso é muito importante, né, filho? Isso aí é muito legal. Não é o eu, né? O chefe Torello, que é presidente. Não, o ser humano tem um ser humano falando aí, né? É um grupo pensando junto, né? Exatamente. Pensando junto. É pelo clube, sempre. E nessa época que sempre tem atualização, ou no passado, teve algum integrante que bateu de frente e falou: eu não vou fazer isso? Vocês tiveram que... Pode contar, fica à vontade. Sim, teve algum assim, mas no final... Mas lembra da regra específica? Tiveram que fazer uma atualização, porque às vezes acontece, não, são várias atualizações, né? Do primeiro estatuto até hoje, teve vários anexos, né? Nunca deixando aquele primeiro estatuto, da época de 63. Olha que legal, hein? Da época áurea, né, do clube, do pessoal que fundou, com pensamento positivo. E nós temos as regras internas que a gente vai adicionando
para não ter que mexer no estatuto. Então, são anexos, né? Isso. Ele vai. Então, o estatuto vai ficando mais rico. Baseado mais na rico, lei e tal, né? né? E além do estatuto, temos o regimento interno também, né? Esse é mais prático de a gente atualizar, porque o estatuto ele é registrado em cartório. Então tem toda uma burocracia, né? Um rito a ser seguido, né? São reuniões que tem que ter lavratura de ata, enfim. E o regimento interno, ele é um pouco maior, mais detalhado, né? Fala algumas outras regras. Inclusive, a gente está passando por um processo de atualização, né? De novo. Então, de novo. Nossa, Tem que ser atualizado, Progresso, né? Sempre. Progresso. Progresso, com certeza. Progresso, com certeza. progresso, é isso mesmo, legal. E eu volto a repetir, né? Alguma regra que tá lá, por exemplo, não se deve fazer isso. Alguém falou, eu vou fazer. Aí vocês tiveram que sentar e tal. Lembra de alguma regra? Várias, mas eles fizeram tudo a gente quis, sabe? Depois conversou. No final já dá certo, né? Depois de uma forma conversou. ou de outra, uma forma de outra. Porque assim, é como vocês estão dizendo, né? Não é um ser humano falando, é um grupo. É o clube, E se tem 30 falando e eu tô falando que, não é possível, né, cara? Né, a pessoa que tá errada, né? A gente tem que as pessoas têm que se moldar ao ambiente que ela tá presente, Até né? porque não é um falando, aqui né? é o clube, exatamente. Não é um falando, né? Não é uma questão pessoal, né? O Mário, o Toraré, é uma questão de sobrevivência pro motoclube, né? Exatamente. Tudo que você faz, assim, como eu faço dentro da minha casa, da nossa família, que para mim, nosso motoclube, eu vivo 24 horas por dia. uma Zapata, família, né? Para mim é uma família, porque o meu serviço é Zapata, a minha casa lá é Zapata, o meu clube é Zapata, e costumo falar meus filhos, tem até mais velho lá, mas é filho também, né? E tudo que a gente faz é pro bem. Nunca deixa de ser filho, na verdade. Nunca deixa de ser. Claro, já teve, né, várias pessoas que não admitiram, saíram, retornaram e vendo que estava errado. Quer dizer que é uma coisa que a gente pensa numa grande comunidade Zapata, uma irmandade, né? Mas isso é o ser humano, sempre vai ter prós e contras, né? Por isso que vocês sentam numa reunião e raciocinam, né? Raciocina. Não é nada de emoção, não tem nada decidindo no anonimato, né? Vocês sentam, decidem entre vocês, entre várias cabeças, pensando, né? Isso, exatamente. E isso é muito legal. E por isso que só toma água e Coca-Cola, porque para não ter problema. Meu Deus, Depois a gente se diverte, tem hora para tudo, né? E é muito legal isso também, porque vocês estão encarando de uma maneira séria, não é uma reunião para bater papo e tomar cerveja. Não, é uma coisa séria, né? Coisa séria. Tem nossas confraternizações, né? Pra isso beber, tem, né? pra curtir uma banda de rock and roll, né? Isso. Tudo. Agora, reunião é algo sério, são decisões sérias, né? Que tomamos, então tem que ter postura, né? E o mais importante é que todos, né? Todos os nossos irmãos zapatas, eles amam a Zapata, cada um de um jeito. É uma coisa assim, inédita, né, filho? Mas assim, é tudo pro nosso bem, né? Então hoje o nosso motoclube está maravilhosamente perfeito, alinhado, em harmonia, né? Isso. um caso ou outro que a gente infelizmente é o ser humano, né? resolve, mas O ser humano às vezes quer virar a chavinha, né? Aí vocês têm que ir lá desvirada, né? Segurada aí, Não, né? Funciona, porque realmente, né? Mas é normal. É isso daí, né? E me diz uma coisa, falando em eventos, né? Vamos até soltar aí um vídeo aí do evento, por favor. E da sede, né? Nós vamos falar um pouquinho agora da sede. Sede nacional do nossa clube, casa. né? De você, deixa só eles soltar um pouco aí. Porque é uma questão interessante, né, de se falar. Vocês também têm as alegrias, mas também tem as dificuldades do dia a dia de uma sede, né? Todo dia tem as suas Para isso que tem tristezas, né? Perda de um irmão, né? Que hoje nós temos a facção celestial, tá com 45 irmãos já, que já partiram, né? Saiu deitado e sem áudio aí, ô? Viva Zapata! Viva! Sensacional, olha. O hino criado pelo nosso irmão, né?
Herme, né? O Herme lá de nossa facção Los Diablos de Rio Rio Claro, né? Claro, Esse aqui foi aonde? Esse aí foi numa festa, Foi né? aqui a Nacional em novembro, em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Aniversário de 59 anos. Com a ajuda da prefeitura e tal, né? Várias entidades. Quantas pessoas tinha nesse evento? Puxa, passou Putz, acho que o giro nos 3 dias foi mais de 5 mil pessoas. Olha só, 5 hein? mil pessoas. Que maravilha, hein? foi Um bacana, evento né? bacana. Trabalha bastante, né? Mas dá certo. No é. final, né? É só alegria. Né? E falando um pouquinho desses eventos, vocês costumam. Como é que começa esse rolê? Vocês levam um projeto para mesa, depois vocês sentam, depois arrecadam money. Como é que começa esse rolê? Depende do evento, depende da situação. Esse ano a gente já tá trabalhando já para nossa festa de 60 anos, Sim, né? 60 anos. Então, pô, é uma festa de peso, né? Uma festa com uma responsabilidade muito maior. Então, ontem mesmo na reunião a gente conversamos qual que seria a direção da festa, o que a gente ia pensar, o que a gente ia fazer. E agora aí começa o trabalho. Local, data, bandas, estrutura, né? Alimentação. Né? Tem alimentação que vai ser vendida. Aí vocês fazem tem uma alimentação reunião, que vai ser faz uma reunião específica para reunião específica planejar esse para evento. o evento, exatamente. E como fala o nosso vice-presidente, o Tijolinho, Tijolinho. gincaninhas. As gincanas. Ele vai querer colocar gincana. A gente quer trazer um pouco essas festas que tinham antigamente, né? Essas festas Era um biker. cabo de força. Isso, com alguns Legal, legal. algumas brincadeiras aí, pra trazer de volta Faz essa aquele história, né? entretenimento para o povo também se O Globo interagir. da Morte, Com também certeza. trazer o Muito Globo da Morte, né? Muito legal, Cada né? evento a gente pensa de uma forma diferente, né? Então tem eventos 60 anos, é um evento mais trabalhado, dá mais trabalho, né? Tem que investir mais tempo. Uma banda né? boa, Isso, né? né? Tem eventos que são mais simples. Pô, vamos fazer um evento semana que vem, vamos, se junta todo mundo, ó, cada um leva a sua breja aí, a gente compra carne e Uma bora. carninha Então, e tal, é. né? Entendi. então depende muito do evento. Os expositores também, né? Também, Né? também. tudo, né? Sim. Vocês têm que conversar antes, ver preço. Acertar né? Exatamente. A o gente divide espaço, funções porque assim, a gente não pode centralizar tudo numa pessoa só. Então, hoje a diretoria nacional tem 8 diretores. Então, cada um fica responsável por uma parte. Ó, então, um diretor fica responsável pela banda, outro pelo local, outro por contratação de expositores, Limpezas. pela alimentação, contratação de equipe de limpeza. Então, a gente divide função para não pesar, né? É uma equipe de trabalho, é uma empresa mesmo. A gente leva como assim, né? Para administrar. Legal. E na pandemia, gente, vocês tiveram muita dificuldade nessa questão de manter a sede, de manter os integrantes. Conta um pouquinho Essa como pandemia foi. foi do caramba, a gente nunca fechou, não. Não. Ficamos lá, Era todo né? dia. Né, filho? Eu chegava assim, pô, gente, não vem ninguém aqui. Tinha gente fazendo churrasco. Assim, vai. Parar a gente não para, né? Não parou. Com as dificuldades que tivemos, né? Até de, muitos irmãos. A gente paga mensalidade, que tem que manter, tem custo e tal. Então, meu emprego parou e tal. Não, a gente administrou tudo da melhor forma possível, né? Pra gente não prejudicar o irmão e também não deixar o clube parar. Né? Tomamos os cuidados, né? Sim, todo cuidado, né? Cuidado tomamos, máximo né? possível, mas fechar as portas a gente não Aí eu fechamos. pergunto porque vocês sabem, muito motoclube quebrou. Porque não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Tudo parado e muito motoclube teve que fechar as portas. A gente, assim, a gente crê muito em Deus, Jesus Cristo, né? Sempre teve com a gente, né? Inclusive, teve um dia um fato pitoresco, né? Conta. A gente tava lá, umas 5 horas da tarde, a Cristina tava lá, a esposa, pessoal, e recebemos um convite. Olha, do Lula, né? O Lula é um irmão rebelde. Ó, tá tendo um churrasco aqui da hora. Onde que é? Aqui em São Miguel. Vamos lá, filho? Vamos. Pegamos as motos, começou a chover. Chegamos lá com as motocicletas, guardamos as motos para não molhar as motos. Mas quando nós subimos no lugar que era para comer e beber, tinha metade do telhado. Metade ficou na chuva e metade ficou dentro do telhado. E era minúsculo. O que aconteceu? Tinha lá umas comidas maravilhosas, né? Nós temos a pata-bola, que ele é grandinho, se escondeu atrás do forno. E nós tomando chuva, bebendo, comendo. Toma uma cervejinha, ô, obrigado. Aí eu falei, Deus, só para você não vão pegar nada. E ninguém pegou nada. Olha. Voltamos para casa, né, filho? Nem gripe pegou. Ainda bem. Tá vendo como as coisas acontecem, né? É um viva Zapata para Deus e nosso Jesus, né? Viva. E tiveram alguma perca dentro da pandemia? Foi uma... Todos nós tivemos. Né? Tivemos um Marcelo, irmão. Mr. Ed, né? Grande Marcelão. Tipo, Marcelão, O lá de Marcelo. Fortaleza, né? Perdemos muito amigos também. O Marcelo lá de Fortaleza. Ele foi levar a esposa no hospital para ela tratar disso. Só que ficou os dois. Ela saiu,
e ele ficou. É uma fatalidade, né? Mas Mas tudo nunca que é uma... E vocês tiveram um projeto também dentro da pandemia de ajudar os irmãos? Foram lá levar. sempre, Conta um ajudando. pouquinho aí do que vocês fizeram para a Irmandade e também o ser humano lá de fora, que às vezes não fez só para a Irmandade. Sim. Fala um pouco, filho. Fala do Carioca, do pessoal É, a gente tem o Carioca, nosso diretor de social. Pirona, o pessoal todo, Ele né? trabalha bastante. Nós temos um E social cada forte, sede tem um Kiko. social. Uhum. O pessoal de Tambaú começou o Motocão, depois Caieiras, depois nós. E o Carioca, ele tá sempre forte, junto com o Sopão, né? Várias coisas. Entrega de solidária, cesta entrega de- básica, Isso, de ele entrega de trabalha tudo. bastante isso. Teve uma festa nossa que a gente arrecadou 12 toneladas de alimentos. E assim, a gente tem um negócio, a gente ajuda o próximo, mas a gente tem que ajudar quem tá com a gente, né? Sim, Porque às vezes a gente tá sim. ajudando alguém, só que tem um irmão que às vezes tá passando uma necessidade, às vezes É. tem vergonha, alguma É. coisa assim. Então a gente trabalha em casa. Cadeiras de roda, Cadeira de tudo, roda. né? Dentição, prótese também, E nessa- prótese. E nessa prótese. época da pandemia, vocês. Sempre ajudando, continuou. sempre ajudando. Nós não Tomamos paramos, sempre irmão. cuidado. A gente ficou lá. Tenho pô, certeza disso. É, né? com a cara e com a coragem, muita gente não parou, mas sempre ajudou de Tinha uma, qualquer forma. tinha uma vacina boa, pinga com coca, sabe? É, Matou Até todos uma os bichinhos lá. Você mata qualquer Tulinha. vírus. o pessoal ali era caprichado. A gente tinha até um mini coroninha lá na piscina. Tinha Mas, Preso na mas por gaiola. que eu fiz a pergunta duas vezes? Pra pessoa lá fora, nem o simpatizante, a pessoa do lado de fora, vê que o rolê do motoclube é uma coisa séria, é uma coisa de família, sim. tem pessoas sérias, não é um bando desocupado, que inclusive na pandemia, ó, ajudaram. Fizeram Ajudamos muitos muito, projetos para ajudar as pessoas, né? os irmãos e fora também, né? Na verdade, Roupas, somos registrados, né? Como entidade filantrópica sem fins lucrativos, No né? estatuto No consta que nós estatuto temos que consta, ajudar. registro de cartório, é tudo documentado, Olha, né? olha Tem aí, tá vendo? prestação de contas quanto ao Estado, né? E quanto me às diz uma leis. coisa, Mário, esse documento, se eu chegar lá como simpatizante ou uma pessoa que quer conhecer o motoclube, fala assim, eu gostaria de ver se vocês têm disponível para mostrar para a pessoa. Fala, Tem tá aqui. todos os tudo. registros, fica exposto, né? Lá foi uma fiscalização, exemplo. A gente tá passível disso, né? Claro, claro. Pô, mas vocês estão registrados no quê? Tá aqui a documentação, tem toda a ata, tem registro em cartório, CNPJ, né? tudo. CNPJ. Certinho. Os registros das ações sociais, porque nós precisamos fazer isso. Uhum. Não adianta eu ser registrado como uma entidade filantrópica e eu não faço filantropia. Então, né, temos Né? os registros, temos livros, atas, né? Então, tudo que a gente faz, a gente guarda, né? São documentos para O nosso órgão de filantropia é forte, né, filho? forte. Nós temos lá a cadeira de rodas que precisar Andador. é na hora. Só que quando não precisar mais, retorne para poder ajudar outro irmão, outra pessoa. A única coisa que a gente né? doa é alimento. Os equipamentos, né? Cadeiras, muleta, andador, a gente empresta por tempo indeterminado. Quer É ficar tudo 20 escrito. anos, fica. Terminou, devolve, a gente Legal, reforma, legal, que legal, vai se servir para legal, outro, vai servir para legal. outra pessoa. Legal, parabéns, vocês estão de parabéns, isso é elogiável. E o público que tá lá fora, então tá vendo que o rolê do motoclube e o rolê do Zapata é uma coisa séria, né? É um estilo de vida, Um né? estilo de vida É a sério. nossa vida, né? E é gratificante que, por exemplo, eu mesmo participei pouco, mas uma vez na rua, numa passeata em Guaianazes, tinha um cara, pô, esses caras não tá com nada, mas vocês vão, vocês entregam, tipo, uma gratidão. Já viu moça? Fala, nossa, no caso minha mãe, né? Pô, sua mãe cuidou de mim quando era criança, eu não tinha nada, assim, me largaram aqui, ela cuidou, chorando assim, eu tenho uma gratidão enorme. Não tem como... Não tem preço, negar, né? Não tem Não tem, preço, vale, né? não A gente tem. tá- vale ouro. E todos pensam da mesma maneira, as esposas também, que são lá soldadeiras, né? Uhum. E tem outros clubes também. Né? Tão Os- juntos, e- né? E sempre fazendo a mesma coisa, sempre pensando igual. E nunca mudou Uhum. desde 63. É o mesmo segmento, né? Inclusive, eu tenho um quadro aqui, do Pod Gordo Cast, que é uma ação social, que inclusive eu tô montando uma ONG. E eu vou montar, daqui a 4 meses, um rolê com os motoclubes, que todo motoclube que vem aqui eu dou uma sugestão de dar uma cesta básica. Já falaram, né, Toledo? Aqui. Sim, já vai ser cedido a Vai ser sexta também. destinada, ó, com E certeza. nesse dia, todos os responsáveis de cada motoclube vão acompanhar o rolê, vai ser filmado. Né? Não filmado quem vai receber, que eu não tenho interesse de filmar quem tá passando a necessidade. Eu tenho interesse de filmar o rolê que vai ser feito. Boa. Né? E aí o Zapata vai estar também. Com Vamos certeza. tá Deus Não, quiser. será uma honra estar junto E com você. ajudando também no Sim. que pudermos, né? Lógico, com Tudo. certeza. Nossa equipe social vai estar junto lá. Uma equipe boa. Em todos os lugares tem um social. Em todo lugar tem o Legal, capataz, legal. um secretário, né? Isso. Assim, todos fazendo a mesma coisa, pensando igual. Isso é muito importante pra gente, né? E vocês citaram agora um pouco da família, né? Vocês estavam falando da esposa e tal.
como que as esposas, filhos... Porque assim, às vezes vocês vão para um evento e a esposa não vai, certo? Porque às vezes não dá, não conheci, tem que fazer... Eu sei que elas apoiam. De que maneiras as esposas apoiam você e pode já mandar um beijo, um abraço. Aí Primeiro é pela paciência, né? Não é fácil. Primeiro é pela paciência, né? E muitos estão primeiro lá antes que a gente chega. Tem muitos que É. vai também. Porque é uma coisa que ela se sente, assim, feliz em poder estar ajudando a fazer um almoço, uma janta, entregar fraldão, né, O filho? carinho de estar em família também, né? Não é uma empresa, assim, uma família. Então, E as crianças, já, as meninas já recebem o seu coletinho de soldadeira. Ah, Os zapatinhas também já tem o coletinho deles, né? Filho de Zapata, neto de Zapata, aliadinhos, né? Não, a festa, esses rolês de vocês, eu já fui. Fui com Foca, né? O Foca. Foca. Eu O conheço, Foca é... conheço vocês através do Foca. Até eu fiz um sorteio aqui de presidente para presidente. Aí os caras falaram, mas você não vai chamar o Foca? Eu falei, não, vou chamar o Foca. Tiramos o sarro dele aqui, né? Porque eu conheço o Zapato, que eu conheço o Foca, né? Há alguns anos. E fui no evento de vocês. legal. Eu cheguei lá de manhã, né? Era um evento que tinha piscina. Eu não me lembro o local lá. Não me lembro. Eu sei que era um evento que tinha piscina, teve as barracas e tal. Ele de tanguinha, né? Aquela tanguinha dele, pô, fala pra ele, Foca, você tá vendo só? Vocês precisam de ver lá em Literalmente não é cabível a ele. Aquela... Menor Eu- que ó, Palminha. Eu tenho um vídeo dele, ele foi na minha casa lá em Itatiba, a gente tava numa piscina lá, ele de sunguinha, cantando Sidney Magal. Aí, ó, Ei, perfeito. meu Deus. Esse vídeo tá no pente. O dia a que ele me imagem encheu o mais saco, eu bonita. Depois solto. você me manda esse vídeo aí que eu vou guardar com muito carinho, viu? Faz questão. E aqui no ABC nós temos a facção nossa, né? Que antigamente era os astecas. Los Guerreiros, hoje é as Guerreiros tecas, né? Que era o Vieira. Temos o Babu aí, o nosso irmão Babu, meu filho Babu também. Daqui a pouco tá fazendo uma visita pra ele. É. Tá preparando lá. Ele é um puta de um cozinheiro. É. Uma cervejinha e tal, né? Ó, E assim, aqui também foi muito forte, né, filho? A Foi. facção aqui. Tá retornando, Inclusive já tem agora o Guerreiros Aztecas também, né? olha só, hein? Que faz parte junto com o Pajé, que é lá de o capataz do Comando daqui, Sul. né? Legal, né? legal. Todos também fazendo social também muito bacana. Então, aí eu fui legal. nesse evento, cheguei lá de manhã. Meu, tava tão ruim que eu saí de lá 4 horas da manhã. Eu me senti super à vontade, eu me senti dentro de uma família, sabe? Aí eu fui dormir no hotel para depois ir embora, né? Porque eu não levei barraca no dia e tal. Tava começando a frequentar rolê de motoclube. Mas eu cheguei lá de manhã e fui embora só 4 horas da manhã, porque, meu, Tava ruim, né? muito ruim. bom, cara. Quando eu falo que tava ruim, é um pejorativo de bom. Excelente, organizado. Teve rango também no dia lá. Não me lembro agora o que era, mas teve. Fora as barracas expositoras. Sempre Já tem, né? Sempre é. A piscina, o batizado, né? Sim, o batizado é muito legal, muito especial, né? E me diz uma coisa, quando se trata de batizado, como vocês começam a analisar o integrante? Quanto tempo? Como vocês fazem até ele chegar a vestir um colete? Na verdade, todo integrante, todo mundo que quer conhecer o clube, né? Ele precisa primeiro começar a frequentar uma subsede, né? Se ele não for indicado por outro integrante, né? Ele vai conhecer alguém lá. Tomou a decisão, pô, eu quero entrar pro clube. Vai ter a parte burocrática, vai entregar a documentação, vai preencher uma Inscrição. fichinha. Ele vai receber uma camiseta, ele não vai receber o colete. Entendi. Camiseta, vai ficar um tempo de camiseta. Passar o tempo, Quanto- ele recebe o colete liso, né? Então ele vai ser um primeiro próspero nosso. Quanto tempo ele fica com a camiseta e depois com o colete? Então, na verdade, de camiseta pro colete, não, o tempo varia. de fazer o colete, É o tempo né? de fazer o colete, varia de 1, 2, 3 meses. E aí vocês já né? estão analisando ele. Já tá sendo Já tá já analisado, analisado, né? E ele analisando também se ele vai querer Se ele ficar. vai querer, né? exatamente. Isso é mais importante, né, filho? Aí ele começa a caminhada dele no clube. Então ele, eu vou ficar No um mínimo- tempo, já vou fechar o colete. Não. Mínimo 6 meses e 6 meio escudo. meses, um Próximo a ano. meio escudo, né? Isso. Meio escudo. Ele vai ter que... Meio escudo. Isso. Ele vai ter que visitar algumas subsedes, então tem um número mínimo de subsede, vai ter que participar de eventos sociais, vai ter que estar presente nas reuniões, vai ter que ter um bom comportamento e ele vai sendo analisado, né? Então, do tempo que ele entra de camiseta até ele fechar o colete e se tornar um oficial, varia de 1 ano e meio a 2 anos, depende, alguns lugares mais, às vezes um pouquinho menos, né? Mas é nessa faixa, Tem né? a facção nossa, né? Que é a facção do interior, que é o Killer. O Wagner demora um pouquinho mais, 3 anos e tal. Dependendo, né? Até mesmo na camisa. Tem as peculiaridades de cada região, Mas né? assim, para ver se realmente
vai É se o tornar que um Vai quer. ter um Zapata, irmão é, Zapata, né? Pra ver se é realmente o que quer fazer da vida, né? E os requisitos, né? Pô, primeiro tem que ter habilitação, tem que ter moto, Uhum. né? Então vai ter que estar presente, realmente. Já tentaram dar um golpe aí de habilitação de vocês? Chegaram. Não, Vamos nós, falar, conta. nós pegamos um veterano nosso que ele metia o pau em todo mundo. Chama-se Denner. Eu tenho o nome no boi, Não, ferrou. isso dá nome, aqui é no fio do bigode. Aqui é no fio do bigode, né? Aí eu fiquei sabendo que ele não tinha carta. Ele falou, É. ô Denis, você já tá com uns 15 anos de clube? Você tem que ter a carta. Me mostra a sua. Ô chefe, não vai falar pra ninguém, porque já falei. Rapidinho ele tirou a carta. Ficava cobrando todo mundo, né? Brava, A hora que cobrou ele, a casa caiu. A casa caiu. Isso é legal, isso é legal. E alguém já veio com habilitação clonadinha da estrela, entregou, depois vocês descobriram. Não, Não, esse você ponto vê. não. O pessoal geralmente é sincero. A gente trata todo mundo. Todo mundo é homem maior de idade, né? Então a Claro, gente é né? sincero e espera a sinceridade, né? É. Se todo tem que mundo ver que alguém quer é andar de malandro, moto, quer né? enrolar, a gente já vai, que não é legal pra você, procura seu canto, né? E já- Legal, legal. E todo mundo quer andar de moto pra passear longe. Você vai num comboio, a polícia para, tem um lá que tá mentindo. Nossa. Vai Não, ferrar já dá dor todo de mundo. cabeça, acaba É. com Porque não é o nome da rolê, pessoa, é o nome do motoclube, né? Tem que. A polícia vai falar, a mídia vai falar assim, não, vê os zapatos aí, ó, sem habilitação vai ficar clonada. chato, É, né? então não, isso daí a gente até orienta, né, os integrantes, né, pô, vai viajar, essa semana tem uma viagem, não é tão longa, né, 700 km, Pra a onde? gente orienta, para Presidente Epitácio. Vai ter abertura de 2 sedes, né? Vai inaugurar 2 subsedes lá, aniversário da subsede lá de Campo Grande, né, a gente Entrega de juntou coletes. ali, Vai ter entrega de coletes oficiais, né? Aí a gente orienta, galera, né, manutenção nas motos e tal, e habilitação, tá em dia, não tá, né, pra quê? Pra evitar dor de cabeça pro integrante e pro clube, né. Entendi. Se não tá, vai de carona, vai com alguém que não vai trazer vai, problema, né? Junta num carro e tal, né, meu, o importante é estar presente. E vai ter coletamento lá também. Vai ter coletamento. Vai ter uns 15 coletamentos, né? Uhum. Vai ter fechamentos de colete, né? Quando a pessoa é votada para ser um oficial, a gente escolhe um lugarzinho um pouquinho mais longe para ele pegar a motoca, seu carrinho, o triciclo, chegar até lá e receber o colete lá, para ter o valor, para dar valor pro colete fechado, né? Exatamente. Oficial. E falando em colete, o colete de vocês é moldado por vocês mesmos, né? Conta um pouquinho, como é feito como é feito cada um. conta um pouquinho, Torello, como é feito esse Todos colete? os coletes é feito por mim, pelos meus filhos, né? Os outros. Tem uns patronatos que ajudam a gente a financiar, que é o Bola, né? E todos são feitos por nós aqui, né? Sim. Por mim, pelos meus filhos. E nenhum é igual ao outro, é tudo artesanal. Olha É uma só, hein? coisa super artesanal, né? E cada um tem o seu colete que trata com o maior carinho. Não né? é uma máquina, é o ser humano fazendo e coloca, não, e tudo- coloca coração ali, né? Tudo na mão, né? Tudo na Vai mão. pensando, né? Na hora que tá fazendo deve ser legal, hein? Você pensando, o filho pensando, né? Como vamos fazer essa pessoa. Aí vocês pensam até na personalidade do integrante, você não pensa nisso? Sim, é porque a gente conhece todo mundo, né? Pelo nome, pelo apelido, né? Nome artístico, né? Legal. Rolê legal. Vamos falar um pouquinho agora da estrada? Porque o rolê da estrada é o rolê que o Sim. motoclube faz, né? Vocês têm alguma história interessante que aconteceu? Tem várias, mas Tem bastante. Tem que tomar cuidado, né? Com o que vai. não, cita aí uma história que vocês passaram, que foi legal, que foi interessante, né? Foram para um lugar distante, que... Conta um O pouquinho. chefe esses dias comentou até com o tio Dal, né? De uma história que vocês dormiram enrolado num pelo de Nossa carneiro lá. Senhora, As histórias bem antigas mesmo. E a gente- Conta. Esse tio Dal, ele esteve com a gente ontem, ele é super, ele é do tempo da formação, antigão mesmo, né? Uhum. E na época ele comprou uma FBM, na época era uma moto 125 cilindrada novinha, mas ele queria ter uma moto maior. E ele arranjou um tal de Farjala, lá em Osasco, que tinha uma Harley Davidson 44, uma Chopper magnífica. 44? 44. E que na época, como a gente foi lá ver a moto, trocou pau a pau, né? Hoje uma moto que ele trocou pau a pau vale 60 mil reais. A moto dele valia 5. Mas como a moto não conseguia andar mais que... Mais que quanto? 1 quilômetro? E ele falou, o Dami falou, essa moto é boa, você é ótima. Mas ela não vai dar problema, você não vai dar problema. Pode trocar. Ele trocou a moto dele zerinho, pegamos a Harley. Isso era de manhã, né? Fez os acertos e tal. E ele viemos embora.
Demoramos 2 dias pra chegar em casa.